Agora, pensando um pouquinho, só para vocês entenderem, o Joseph Pilates, eu ainda não falei um pouco sobre a vida dele, mas o criador do método Pilates, ele era alemão, né? Ele nasceu na Alemanha, ele nasceu no ano de 1880, né? E ele vai nascer ali dentro de uma cultura alemã, né? Aonde ele vai começar a ser inserido naquela cultura, né? E vai ser inserido dentro dos valores, dos princípios, dos conceitos que se hierarquizavam dentro daquela sociedade, né? E dentro disso, a gente precisa entender, principalmente relacionado à cultura alemã, duas coisas muito importantes. Primeiro, até 1871, a Alemanha era um território muito fragmentado. Ou seja, ela era dividida, na verdade, em 30 estados ou reinos, ou a gente pode falar até ducados, né? Onde não havia um processo de unificação do povo alemão. Esse processo ele vai se dar só em 1871, já muito próximo da época onde o Joseph Pilates nasceu. E por que é importante a gente entender isso? Porque, de uma certa maneira, o movimento ginástico na Alemanha ele vai servir principalmente para dar um pouco o quê? De um sentido, né? De uma espécie assim de unidade e de unificação para o povo alemão, né? Na verdade, a ginástica ela vai ter um cunho um pouco nacionalista na Alemanha, em função desse processo em que anteriormente a 1871 era na verdade um território mais fragmentado. Depois disso, quando ela passa a ser um território mais unificado, né, principalmente por toda todo o desenvolvimento político, né, que o Otto Bismarck fez na Alemanha, quando esse território se unifica, né, ele vai ter uma arrancada industrial, né, muito grande. Então, a Alemanha, na verdade, ela foi um país que ela se industrializou principalmente posteriormente à Inglaterra, né, mas depois que ela começa esse processo, ela vai ter uma arrancada muito grande e essa arrancada, obviamente, vai trazer muitos problemas também para a sociedade alemã. Que tipo de problemas? Justamente os problemas que a gente já relatou anteriormente, relacionado com a questão da aglomeração das pessoas, né, nas grandes cidades alemãs, principalmente ali Berlim e outras cidades, né, aonde vai começar a haver uma série de problemas em saúde pública, né, endemias, uma série de problemas relacionados com tuberculose, gripes, né? Enfim, uma série de coisas aonde também a ginástica ela vai ser utilizada dentro de um processo higienista, né? Então, esse movimento ginástico alemão que aconteceu ali, né, no final do século XVIII, início do século XIX, né? Ele também vai ser um movimento feito por médicos e pedagogos, né, que viam essa sociedade alemã como uma sociedade muito decadente, uma sociedade fraca, degenerada, imóvel, né? E, de uma certa forma, o movimento ele vai ser utilizado, né, para dar conta, na verdade, de um processo mesmo político, no sentido de favorecer um pouco o governo e o controle dessas cidades.